A Uber terá de contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma, além de pagar multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. A decisão é do juiz do trabalho Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, e tem validade em todo o território nacional. O juiz também estabeleceu multa diária de R$ 10 mil para cada motorista do aplicativo sem registro. A empresa tem 6 meses para cumprir a decisão, mas já afirmou que vai recorrer. Carlo Cauti, que situação, claro que a empresa vai recorrer, essa é uma decisão ainda em primeira instância, a situação pode mudar, mas isso gera uma grande insegurança jurídica aqui para o funcionamento da empresa de aplicativos de transporte no Brasil, né, Uber? Carlo. Pois é, Paula, exatamente, mas de fato é mais um caso de curto-circuito da justiça brasileira, porque esse é um juiz de primeira instância que tomou essa decisão que, na base da jurisprudência consolidada de cortes superiores, especialmente do Tribunal Superior de Justiça, é estapafúrdia, não existe. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em uma meia dúzia de ocasiões que não existe um vínculo trabalhista, um vínculo empregatício entre o motorista e o aplicativo. Então, não há esse tipo de ligação e, por isso, o anúncio do Uber que vai recorrer é de fato já causa ganha. O Uber já sabe que, na base daquilo que uma corte superior decidiu, essa multa de R$ 1 bilhão simplesmente vai valer quanto o papel na qual ela foi escrita, assim como nunca será aplicada essa decisão de obrigar o Uber a contratar os motoristas. Até porque em nenhum país do mundo isso existe, né? De novo, só no Brasil, a jabuticaba, mas temos uma corte lá em Brasília, como se diz, existe ainda juiz em Berlim, pelo menos nesse caso, ainda existem juízes em Brasília. O que é interessante, Paulo, é que mesmo após o STJ decidir não uma, não duas, mas uma meia dúzia de vezes que não existe esse vínculo, juízes de instâncias inferiores continuaram julgando casos, obrigando, de fato, forçando a barra, dizendo que o Uber tem sim obrigações com seus motoristas. Então, temos um problema sério na justiça brasileira, que não é apenas o excesso, o custo excessivo da justiça. Temos o judiciário mais caro do mundo, com uma produtividade muito baixa em relação a outros países, mas temos um judiciário também que não respeita nem a hierarquia ou pelo menos a jurisprudência passada, o que de fato cria um problema gigantesco para quem quer que seja, que quer investir no Brasil. Uma sentença como essa simplesmente não deveria existir na base do que juízes superiores já decidiram no passado. Então, de fato, é mais uma prova de que no Brasil temos muita coisa, mas não temos uma justiça que funcione de fato. Pois é, Fabi, também quero te ouvir. A Vara do Trabalho, então, condenou a Uber a contratar todos esses motoristas pelo vínculo da CLT, né? O que causa aí um custo enorme para a empresa. Eu estou aqui até, inclusive, no site da Uber, que estava pesquisando quantos motoristas cadastrados no Brasil. Há também uma divergência em relação a essas informações, mas no site deles eles falam aqui entre motoristas e entregadores parceiros no Brasil, 1 milhão de pessoas que podem, então, ser impactados aí com essa decisão. E usuários no Brasil, 30 milhões de usuários do serviço desse aplicativo de transporte e também de entregas. Vamos imaginar que se não houvesse a segunda instância, né, o que seria de nós? Mas é preciso fazer esse exercício, porque será que o CNJ, nesse caso, vai fazer alguma demanda aí administrativa para apurar e, de repente, repentinamente, até tirar o sigilo do juiz, né, para ver se tem alguma coisa estranha? Porque realmente, a gente imagina 1 milhão de pessoas direto ou indiretamente atingidos. No Brasil, o mercado formal de trabalho é raríssimo. Você aí, meu senhor, minha senhora, que tiver uma carteira... Quando eu era advogada trabalhista, o pessoal falava figuete, é FGTS. Enquanto você tiver um figuete para ser recolhido, que é raridade, não é a realidade da grande maioria. A maioria trabalha no mercado informal. E Uber, então, tanto de um lado quanto do outro, está claríssimo a prestação de serviço e uma parceria entre a empresa, como já foi falado aqui, e o empregador. Só que essas varas do trabalho, com o espírito e a vontade, e assim, vamos pôr muitas aspas aí, sempre tentando ajudar o trabalhador, no fundo, só está prejudicando. Porque a empresa, de qualquer forma, vai gastar para recorrer.
tomara que realmente seja revertido na segunda instância. Mas será que vai parar por aí? E eu tenho muito medo, embora eu não veja a matéria constitucional, mas tudo vai parar lá no Supremo, depois de uma certa, né? E eu tenho muito receio. Então, insegurança jurídica já passou faz tempo. E os trabalhadores aqui da Uber, né, que prestam serviço, na verdade, tenho certeza que eles não vão querer que a empresa passe por isso, porque senão vai ter que fechar as portas mesmo. Não vai ter jeito de continuar operando no Brasil. Antes de passar para a Ana, Carlos quer complementar? Não, eu queria só comentar justamente essa questão, né, que a gente estava falando dos motoristas que não querem se tornar CLT. De fato, isso, a gente já viu isso acontecer no começo do ano, quando havia a tentativa do ministro Marinho de revogar a reforma trabalhista e obrigar, por exemplo, os aplicativos como iFood ou outros de entrega a contratar os seus entregadores. Os próprios entregadores não queriam. Até hoje, os entregadores que fizeram várias reuniões lá em Brasília com o Ministério do Trabalho se recusaram a se tornar CLT, porque eles sabem que devem pagar metade do que ganham para o governo como imposto. Tem que pagar um INSS com uma pirâmide demográfica hostil para a idade deles, eles são muito jovens e sabem que quando se aposentarão não terá aposentadoria para eles, porque é um sistema que não se sustenta com a pirâmide demográfica brasileira. Tem que pagar o FGTS, que é remunerado a uma taxa menor do que a inflação. Então ninguém quer ser CLT hoje a essas condições, muito menos os entregadores ou Uber. Então, de fato, só para comentar esse ponto muito bem colocado, né, sobre a resistência dos próprios interessados, né? Então, de fato, de novo, se não fosse trágico pelo dano de imagem que o Brasil tem com a empresa internacional e com os investidores internacionais, seria cômico, porque nem os brasileiros querem entrar nesse túnel de carga tributária excessiva e de, vamos dizer assim, de pouca utilidade, chamado carteira de trabalho. Ana, você que mora aí na Califórnia, no estado onde o aplicativo Uber foi criado, como é que é a situação aí nos Estados Unidos, hein, Ana? Aqui é o empreendedorismo, Paula. Aqui o americano vai lutar por... até Ronald Reagan sempre falava isso, tem uma entrevista famosa dele, todo mundo, qualquer um pode encontrar no YouTube, num desses late night shows, ele dizendo, o americano, a mensagem dele para o governo é: tire o Estado da minha vida, tire o Estado das minhas decisões, tire o Estado do meu bolso, me deixe em paz, praticamente isso, me deixe criar, me deixe empreender, e assim é o americano, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Paula, a CLT no Brasil são quase 45 milhões de brasileiros sob regime aí do CLT, e fora da CLT são mais de 90 milhões. 90 milhões. Agora você vê o que a livre concorrência faz, o que são os pilares do empreendedorismo nos Estados Unidos. Por causa do Uber, do aplicativo no Brasil, o próprio sistema de táxi no Brasil, eles tiveram que criar o seu aplicativo, eles tiveram que se modernizar, eles tiveram que começar a aceitar cartão de crédito. Ou seja, na ponta dessa concorrência leal, dessa concorrência de serviços para que você vença o consumidor, que você traga o consumidor para o seu serviço, quem sai ganhando é o consumidor. Agora, eu tenho esperanças de, como a Fabi disse, né, de que a segunda instância vai analisar isso e falar, olha, isso aqui é loucura, porque se nós colocarmos nossa digital nesse absurdo do Estado dizendo mais uma vez como as coisas têm que serem conduzidas e o empreendedorismo conduzido no Brasil, outras empresas vão sair do Brasil, outras empresas que estão de olho em investir no Brasil não vão sequer pisar no Brasil. E esse ponto que o Carlos Cauty traz é interessante, porque é exatamente como o Estado brasileiro faz. Mesmo os usuários, mesmo aquelas pessoas que são os motoristas do Uber dizendo nós não queremos isso, o Estado chega e fala, mas você não sabe o que é melhor para você.
Eu sei, eu, Estado onipotente, onipresente, eu sei o que é o melhor para você. É por isso que eu sempre falo aqui, Paula, acho que o pior legado dos últimos 4 anos para este desgoverno e para os ativistas de plantão foi a independência intelectual do brasileiro pegar exatamente esse discurso do Reagan e aplicar no Brasil. Tirem o Estado da minha vida, me deem o mínimo e o resto eu me viro. Ana, a Fabi lembrou aqui, perguntou se tem sindicato dos motoristas de Uber aí nos Estados Unidos. Acho que não, né? Não, de Uber não, de táxi tem. E eles acharam ruim, porque os Ubers, eles estavam pegando passageiros no aeroporto internacional aqui de Los Angeles, fizeram um lobby com o governador, agora você tem que pegar um ônibus para ir para um lugar para pegar o Uber, mas aí o que o Uber fez? Ele diminuiu o preço da corrida, então as pessoas elas preferem pegar o ônibus e deslocar para outro lugar e pegar o Uber. E é assim que tem que ser a concorrência. Quem vai dar mais para o consumidor? Quem vai prover mais possibilidades de um serviço melhor para o consumidor? No Brasil, isso é impossível.